Olá, meu querido, minha querida, que o Senhor Jesus esteja sobre a tua vida e a minha vida. Nós estamos para dar sequência ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 3. No estudo passado nós estivemos concluindo o capítulo 2, e no capítulo 2 nós vimos que o apóstolo Paulo estava alertando os cristãos que vivem em Éfeso, a quem é dirigida essa epístola, que se lembrassem que eles eram gentios, que antes de Cristo eles tinham uma posição de perdidos, de distantes e de alheios às coisas de Deus. E depois de Cristo, eles foram aproximados e agora tornaram-se filhos de Deus, pertencentes à família de Deus. Eles foram construídos, por Deus, ou seja, foram sendo levantados como um edifício para serem habitação, santuário de Deus. Pois bem, agora no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, primeiro verso do capítulo 3, nós vemos o apóstolo Paulo dizer: por esta razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Queridos, esse texto aqui fala uma coisa bastante interessante. Paulo fala: eu oro por vocês, gentios. Novamente, quem são gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus. Então, eu e você já fomos alvos da oração de Paulo, Porque Paulo, eu tenho certeza, orou pelos seus daquela época e por aqueles que haviam de crer, que haviam ainda de virem a crer. E você e eu fazemos parte daqueles que haviam de vir a crer. Então o apóstolo Paulo orou por você e orou por mim. Outra coisa que Paulo afirma aqui é que ele afirma ser servo, escravo de Cristo. Isso significa que ele era, lá na língua original, diz que ele era um opereta. Opereta lá na sinagoga judaica, na sinagoga era aquela pessoa que levava o livro da lei. Era uma função das mais simples. Ele levava o livro da lei. Era o servidor da sinagoga. O pereta era aquele que viabilizava a vida e não se preocupava com holofotes. Então, o pereta são os que se preocupam com a entrega em seus... sem serem vistos. Ele quer entregar sem ser visto. O que o apóstolo Paulo está aqui querendo e nos mostrando é que um verdadeiro servo de Deus, ele não está procurando uma promoção pessoal. O servo de Deus, o escravo, aquele que é servo real de Deus, ele ora por aqueles pelos quais ele é enviado,
O apóstolo Paulo foi enviado para os gentios, nós somos gentios, e ele orava pelos gentios, ou seja, eu e você, nós precisamos saber para onde é que Deus está nos mandando, qual é o alvo que Deus tem com a nossa vida, e orar, interceder por essas pessoas, né? As quais Deus está nos encaminhando, né? E mais, ele fala, olha, eu sou um opereta, eu sou um servo. Ele não estava preocupado em autopromoção, não queria um holofote em cima dele. O que ele queria era cumprir com o ministério dele, com aquilo que ele havia recebido. Ele recebeu um ministério a ser desenvolvido, ele recebeu uma incumbência de Deus, e a preocupação dele era dar cumprimento a isso. Ele não queria ser visto, ele queria que as pessoas fossem atingidas, ele queria que pessoas fossem tratadas e abençoadas, né? Essa era a preocupação do apóstolo Paulo que nós vemos aqui. Já no verso 2 até o verso 4, nós lemos assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é, o ministério que me foi dado a conhecer por revelação. Já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Pois bem, Paulo aqui, ele tinha ciência de qual era exatamente a sua função. Paulo está falando, olha, vocês sabem, e não apenas ele sabia, mas Paulo, ele fazia questão de lembrar, não apenas a si mesmo, mas aqueles aos quais ele era encaminhado, de lembrar que Deus o separou para ser o porta-voz de Deus, o servo de Deus, no meio dos gentios. Ele está falando, vocês sabem qual é a minha responsabilidade, vocês sabem qual é a minha função, não é? Ele, não apenas ele sabia, mas os que estavam perto dele também sabiam, e ele declarava isto, não é? Você sabe exatamente, tem certeza de qual é a responsabilidade que Deus colocou na tua mão? Eu tenho, assim, muita preocupação, assim, já tive muitos seminaristas que chegaram na igreja me procurando, falando, pastor, estou me sentindo vocacionado, né? Estou vocacionado, quero ir para o seminário, quero ser pastor, quero ser missionário, eu fico muito feliz com isso, né? De saber que um jovem está vocacionado. E então, normalmente a minha postura não é mandar ele para o seminário, a princípio. Por quê? Porque eu quero a primeira aprovação de um homem que vai sair de um lugar, ou de uma mulher que vai trabalhar, que vai para um seminário, para se preparar, o primeiro local que ele tem que convencer do chamado dele é a igreja que ele pertence. Né? O primeiro lugar que ele tem que convencer é a igreja. Então eu começo a abrir a oportunidade para os jovens, você vai trabalhar com isso, fazer aquilo, começa a abrir a oportunidade para ver se ele realmente tem vocação e se realmente ele está certo daquilo que ele está falando para o pastor. E o pastor também tem que ter certeza para não colocar a sua ovelha num lugar onde ele não deve estar, porque isso vai acabar gerando sofrimento para ele, caso não seja a vocação dele. Então, normalmente eu coloco essa pessoa para trabalhar, e aí eu quero ouvir o que a igreja está falando, porque a igreja, Deus usa a igreja para ir mostrando àquele jovem qual é a vocação ou não dele, né?
E qual é a minha surpresa? Que muitos daqueles que começam desistem. E depois daqueles que vão para o seminário, muitos também, depois lá no seminário também, ou lá na escola de missões também desistem. E mesmo aqueles que fazem o seminário, aqueles que entram fazem 1, 2, 3, 4, 5 anos de seminário, no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano de seminário, também desistem. Eu sempre digo que o pastor ou missionário que passa do 7º ano, esse realmente é vocacionado. Porque tem muitos que é o teste do 7º ano. Até 1, 2, 3, chegou, não aguenta mais, eu desisto. Então, querido, nós temos que ter certeza de qual é o nosso chamado, qual é a nossa missão, o que é que Deus quer de nós. Nós devemos ter isso muito bem firmado, para que nós não venhamos a nos desanimar ou desanimar outros com o nosso desânimo, com a nossa falta de convicção, muitas vezes com a nossa falta de fé naquilo que dizemos que somos chamados e somos vocacionados. Não é? Então, você é tudo... eu sou vocacionado para o louvor, mas você está no louvor, de repente, a primeira situação, você, vou sair e vou... Será que você tinha aquela vocação? Porque a vocação que nós temos aqui, aquilo que Deus nos deu, não é abandonado por qualquer motivo, não é abandonado por qualquer motivo, qualquer desentendimento, qualquer palavra atravessada que a gente ouve, né? Porque se fosse assim, não tinha nenhum pastor no ministério, porque se tem uma coisa que o pastor ouve, é palavra atravessada, assim como outros líderes também, seminaristas, missionários, ouvem muita coisa que não gostam, mas não é por isso, não é isso que vai nos afastar do ministério, né? Então, nós temos que ter muita convicção, irmãos, daquilo que Deus quer da gente, né? Então, o apóstolo Paulo, ele não apenas era convicto, mas ele fazia com que as pessoas que estavam ao lado dele soubessem qual era o chamado, para que até cobrassem dele, né? Porque o apóstolo Paulo tinha essa... E o texto vai mais adiante, Paulo afirma que recebeu a sua missão por meio de uma revelação dada por Deus. Agora, tem muita gente que fala de revelação e tal. Eu acredito muito em revelação, mas existem pessoas que têm muita revelação, mas pouca produção. Isso me preocupa. Tem revelação para todo mundo, mas muitas coisas que precisam ser consertadas na vida daquele que traz revelação não são consertadas. Isso me preocupa, né? O grau de comprometimento. O apóstolo Paulo está falando aqui que Deus lhe deu uma revelação, e essa revelação veio de um relacionamento pessoal com Deus. E nós vemos o quanto Paulo, né? Você que já estudou a vida de Paulo, se não teve a oportunidade, estude. O quanto este homem sofreu, o quanto ele fez no ministério e como ele passou por situações adversas, assim, muito, né? Paulo chegou até a ser apedrejado, né? Ele foi apedrejado, arrastado para a porta de uma cidade, apedrejado, foi dado como morto. Eu até creio que ele morreu mesmo. Mas diz o texto, depois que Deus o levantou, né? Imagina o cara todo ele foi apedrejado e morreu, né? Acho, né? Na minha visão. Mas Deus o levantou, mas ele todo ensanguentado, todo machucado, ele pegou, levantou, voltou para a cidade e foi pregar o evangelho, todo apedrejado, todo arrebentado. Ele foi lá e muita gente aceitou Jesus. Mas sabe por que ele foi apedrejado? Justamente porque ele está pregando o evangelho, né? Ele foi apedrejado, levantou e voltou, fazer a mesma coisa. Aí muita gente aceitou Jesus. O apóstolo Paulo sofreu muito,
Mas por quê? Porque ele tinha convicção. Queridos, quando você tem convicção do seu chamado, convicção do seu ministério, você não desiste. Sabe por quê? Porque esse ministério chamado que foi colocado sobre a tua vida não é teu. Ele vem de Deus sobre a tua vida. Ora, se eu sou servo de Cristo e Deus fala, o seu ministério é esse, eu não posso chegar para Deus, não quero. Porque se eu sou servo de Cristo, eu vou, sim, Senhor, eu vou fazer, Senhor. O Senhor é o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Então eu não posso me dar o luxo de ficar escolhendo o ministério, escolhendo o que eu vou fazer. Não. Quem escolhe e quem dá o ministério para mim e para você é Deus. É Deus quem nos dá o ministério, é Deus quem nos vocaciona, quem nos capacita e quem nos coloca e tira de onde Ele quer e onde Ele deseja, na hora que Ele quiser. E a nós compete buscar em Deus a direção para desenvolver esse ministério que Ele nos colocou. Entende, irmãos? Então, o apóstolo Paulo tinha muito bem firmado essa questão. Ele recebeu um ministério por revelação de Deus. Deus chegou e disse a ele qual era o seu ministério, como ele devia desenvolver e com quem devia desenvolver. O ministério dele era esse. Com quem? Com gentios. E foi isso que ele fez. Já o versos 5 e 6 dizem assim, queridos, versos 5 e 6 diz: esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo. Queridos, esse texto aqui o apóstolo Paulo está falando que este é o mistério do ministério que ele recebeu. Esta era a mensagem que ele recebeu da parte de Deus para trazer aos gentios. Então, Paulo tá falando que ele era um opereta de Deus para anunciar que os gentios são co-herdeiros com Israel. Co-herdeiros. Co-herdeiros significa herdeiro juntamente com. O mistério do ministério de Paulo era anunciar que o judeu e o gentio são herdeiros das mesmas coisas. Queridos, esse ministério do apóstolo Paulo era algo extremamente complicado de se desenvolver. Por que o pastor está dizendo isso? Quem acompanhou os nossos estudos de Atos, vai lembrar lá no capítulo 10, versos 10 em diante, diz assim, capítulo 10, verso 10 diz: tendo fome, falando de Pedro, tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra, aves dos céus. Então, uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. E aí, lá no verso 27 e 28, diz assim: conversando com ele quem?
com Cornélio. Cornélio teve um sonho e aí Cornélio pegou e chamou a Pedro, né, falou que devia ir lá chamar Pedro para ir na casa dele, tal. Aí Pedro teve esse êxtase, né, que ele era, vamos lembrar que Cornélio era gentio e Pedro era judeu. E aí, quando chegaram os enviados de Cornélio na casa de Pedro, onde Pedro estava, chamando para ir à casa dele, Pedro já tinha sido alertado por Deus que não devia considerar o homem impuro. Verso 27 e 28 diz assim: conversando com ele, Cornélio, Pedro entrou e encontrou ali reunidos muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não devia chamar impuro ou imundo homem nenhum. Olha, queridos, esse era o ministério de Paulo. Paulo foi enviado por Deus para dizer ao gentio que o gentio tinha o mesmo direito que o judeu e que Jesus tinha destruído a parede de separação, agora não existia mais essa separação. Então os gentios, judeu e gentio eram co-herdeiros, herdeiros juntamente, né? Eles herdavam as coisas em conjunto. Isso rompia, como nós vimos, o que Pedro lá atrás, lá em Atos, já havia recebido, que o gentio estava sendo considerado puro e Pedro não podia dizer que era impuro. Então, Pedro alerta: olha, vocês sabem que um judeu não deve se associar a um gentio, nem mesmo visitá-lo, nem estar com ele, nem estar perto dele. Mas Deus me convenceu, por isso eu estou aqui. É isso que Pedro está dizendo. E é isso que o apóstolo Paulo, o ministério de Paulo era fazer isso todos os dias. Ir ao judeu e ao gentio, e onde os gentios estavam, e falar, e entregar essa mensagem, sabendo que os judeus estavam no encalço dele, acusando justamente de quebrar as normas e as regras judaicas. Judeu e gentio não podiam andar juntos, não podiam estar juntos, não podiam comer juntos, não podiam um visitar o outro. Isto não era. Agora, o apóstolo Paulo, além de falar que eles eram co-herdeiros, Paulo disse que eles são herdeiros, co-herdeiros, e mais do que isso, Paulo vai mais além e fala: vocês são membros do mesmo corpo. Membros do mesmo corpo. Ele fala: participantes da promessa, gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Eles não podiam nem estar juntos, como podiam ser membros do mesmo corpo. É a mesma coisa que você falar assim: a mão não gosta do pé, né? Como o pé vai sair do corpo, como que a mão vai sair do corpo, né? Fazem parte do mesmo corpo, né? Ou a cabeça, ou a mente, né? Os olhos, né? Eles não gostam do nariz, né? Então, o que vai acontecer? Continua ali, não vai mudar. Então, o que o apóstolo Paulo, imagine isso, o apóstolo Paulo falando: olha, vocês são membros do mesmo corpo. Olha, vocês não podiam nem estar juntos, nem ficar perto, nem comer. Agora fazem parte do mesmo corpo, Então, está tudo mudando. E mais, co-participante da mesma promessa. Ou seja,
A promessa é tanto para o judeu quanto para o gentio, não existe divisão. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo, né, é algo tremendo, né? O judeu não aceitava Jesus como enviado de Deus, agora Jesus tem promessa para o judeu e para o gentio ao mesmo tempo, herdeiros de algo que eles não aceitavam Jesus. Então, o apóstolo Paulo tinha que trazer uma mensagem muito difícil para a época que ele estava. Uma mensagem, por que era difícil? Versos 7º e 8º dizem assim: deste evangelho me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Deste evangelho, né, que o apóstolo Paulo está dizendo, deste evangelho de quebra de paradigma. O apóstolo Paulo está falando, olha, judeu e gentio são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo, são coparticipantes da mesma promessa. Algo que aos olhos humanos parecia inconciliáveis, né? Mas Deus entregou a Paulo este evangelho de quebra de paradigma, de mudanças. Paulo diz que isso foi por graça de Deus. E ele se tornou ministro, ou seja, responsável por esse evangelho, por essa mensagem, por difundir e propagar esta mensagem, a mensagem de unidade de duas situações adversas, né? Unidade, judeu e gentil, porque eles não podiam estar juntos, tinham que estar longe, mas a mensagem é: agora vocês fazem parte de um corpo, agora vocês estão juntos, entrelaçados, fazem parte da mesma família. Queridos, isso é inimaginável naquela época, mas Deus usou, e por revelação, Paulo recebeu essa mensagem, uma mensagem que aos olhos do judeu era algo impossível. Vamos lembrar que Paulo também era judeu, né? Então, embora fosse cidadão romano. Então, vejam que o que Paulo está recebendo é algo muito, muito assustador para a época. E por isso Paulo diz assim: eu sou o menor dos menores dos apóstolos, mas Deus me concedeu a graça de anunciar ao gentio essa verdade, esta mensagem. É com isto o que o apóstolo Paulo está ensinando para mim e para você. O apóstolo Paulo sabia que quem faz a diferença é Deus. Deus é que faz a diferença. Ele era o menor dos menores. Estava trazendo uma mensagem que estava caindo como uma bomba no meio do judaísmo. E Paulo foi chamado para trazer essa mensagem. E ele pregou, porque ele sabia que não dependia dele. A verdade é que o apóstolo Paulo foi porque ele confiava em Deus. Porque qualquer pregador de qualquer época, se recebesse uma mensagem dessa e não tivesse convicção, ele não iria, porque isso é impossível. Mas tudo é possível em Deus. E o apóstolo Paulo sabia: quem faz a diferença
em toda situação, em qualquer situação, é Deus. Por isso, o apóstolo Paulo foi. Talvez você se sinta, meu querido, minha querida, alguém pequeno, alguém incapaz de fazer algo ou de dar cumprimento a algo que Deus pediu a você. Lembre disso, querido. Quem faz a diferença é Deus. Creia nisso. O apóstolo Paulo, se ele olhasse para a circunstância, ele saía correndo. Mas ele creu. Ele creu em quem o chamou. Ele tinha a convicção do que ele tinha que fazer. Sabia qual era a mensagem. E sabia que ele era pequeno, não tinha condição. Mas Deus estava com ele. E então ele sabia. Vai dar certo. Deus me mandou, eu vou. A mensagem de Deus traz, por meio de Paulo, ela traz riquezas insondáveis. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, me foi concedida a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Queridos, quando nós vamos anunciar aquilo que Deus nos mandou, aquilo que Deus nos coloca no nosso coração, aquilo que nós temos certeza que foi Deus que nos deu e que Ele que nos direciona, quando nós anunciamos isso traz riqueza, isso enriquece vidas, isso enriquece as almas das pessoas. Por quê? Porque vem de Deus, é riqueza, é bênção na nossa vida quando estamos anunciando, daqueles que ouvem aquilo que estamos anunciando. Bênção de Deus. Então, quando você estiver exercendo o seu ministério, faça o seu ministério, o seu dom, faça-o com toda alegria e convicção. Por quê? Porque quem vai fazer a diferença é Deus. Faça e deixe Deus agir, porque Ele vai fazer a coisa acontecer. E isso vai reverter em riqueza para muitas vidas. Nós vamos ficar por aqui. Que Deus dê a nós também o entendimento de que somos operetas de Deus, servos dele, que somos co-herdeiros com Cristo e participantes do mesmo corpo, e que Deus nos adotou como filhos e como filhas, para vivermos na família dele, em unidade e fidelidade. Que Deus te abençoe, querido e querida, e a graça de Deus se multiplique sobre a sua vida. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por poder estar mais uma vez estudando a tua palavra com irmãos e com irmãs. Que esses irmãos sejam abençoados e enriquecidos, ó Deus, com o teu poder, com a tua graça. Dá-nos, ó Pai, o entendimento de que nós somos servos do Senhor. Somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas, e o Senhor nos adotou como filhos para vivermos na tua família em unidade e fidelidade, e que isso nunca nos falte, a unidade nem a fidelidade ao Senhor, para que consigamos desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor já preparou para nós. Eu peço essas bênçãos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E a próxima quinta-feira estaremos juntos, se Deus nos permitir.